Ah, se deuses não existem, me explica por que todas as civilizações tinham crenças religiosas. Tá. Esse vídeo vai passar por 3 etapas: explicar como surgem os deuses, falar sobre os deuses egípcios e toda a história da civilização egípcia, e mostrar como a religião cristã é só mais uma religião. A primeira questão é: por que civilizações tão poderosas e cheias de ciência como Egito e Grécia acreditavam em deuses? Um dos fundamentos da racionalidade é observar um padrão de causa e efeito das coisas. Exemplo: eu solto, esse limão cai. Eu solto, essa maçã cai. Esqueça a teoria da gravidade. Por que eu sei que quando eu soltar isso aqui vai cair também? Porque eu observei uma relação de causa e efeito. Toda vez que eu soltar isso aqui, isso vai cair, independente do porquê isso seja atraído para o centro da Terra. Filósofos antigos explicavam que isso aqui era atraído porque o centro da Terra era o centro do universo e as coisas eram atraídas para o centro do universo. Por que os filósofos cometeram esse erro? Porque eles tinham poucas experiências e pouco conhecimento racional. E onde é que deuses entram nisso? Deuses vêm de explicações racionais com pouco conhecimento, somado a uma característica humana chamada de animismo. O animismo é uma característica humana de ver vida em coisas inanimadas. Vamos dar 2 exemplos. Existe uma bola brilhante que quando a gente olha para ela dói, que passa toda hora em ciclos constantes no céu. Quando essa bola está aqui, fica tudo quente e iluminado. Quando ela vai embora, outras bolinhas menores aparecem, mas fica tudo escuro. Explique isso. Bom, a gente sabe que essa bola é foda, e essa bola claramente se move. Então eu acho que ela tem consciência própria. E quando ela aparece, várias bolinhas somem. Isso significa que as outras bolinhas têm medo. Pronto, através do pensamento humano, acabou de nascer o Deus Sol. Outro exemplo, você já percebeu que as nuvens se movem, não já? Já. Tem horas que essas nuvens se unem e o céu começa a rugir, e de repente vem a chuva. Então o que é a chuva? É alguém que por vontade própria comanda essas nuvens, que quando fica muito irritado começa a gritar e depois despeja água sobre nós. Acabou de nascer um deus da chuva. Em várias civilizações temos deuses do sol e deuses da chuva, porque são o que? Fenômenos fantásticos. Nasce um deus quando existe um fenômeno que não foi explicado ainda e que é surpreendente. Vou colocar o link aqui que fala sobre o Deus das Lacunas. É exatamente isso que eu tô falando, só que o vídeo é uma obra de arte, vale a pena assistir. Bom, continuando, vamos começar a falar de Egito Antigo. Toda vez que você vai dormir, parece que sua mente não tá mais no seu corpo, não é? E você que tá dormindo, vê coisas como se estivesse em outro lugar, não é? Imagina a seguinte teoria: quando você morre, não é exatamente você está dormindo, só que você não acorda mais. Quando você vai dormir, sua mente sai do seu corpo e é por isso que você sonha. Então quando você morre, na verdade é que sua mente foi embora para sempre do seu corpo. Como no sonho você vai para algum lugar, a sua mente também vai para algum lugar depois da morte. É o além-túmulo. Os egípcios acreditavam, em cima de uma teoria muito parecida com isso, que existia vida após a morte. Continuando o raciocínio, você vê que as pessoas simplesmente vão para esse sono eterno, e ele é eterno. E todo mundo sabe que a vida termina em pouco tempo. Então o que é mais importante? A vida ou a vida além do túmulo? A vida além túmulo. Só que em cima dessa teoria egípcia, existe uma possibilidade dessa alma voltar para o corpo, ou então é preciso que o corpo seja guardado de uma forma específica para reservar uma parte dessa alma e não sei o que mais. Enfim, é preciso preservar o corpo do indivíduo que morre para que ele exista após a morte. Bom, o Egito cresceu às margens do rio Nilo, então vários grupos de humanos correram para a área do Egito, e aí nasceu o Antigo Egito, com essa superstição embutida. Então vamos finalmente para a religião egípcia. O cristianismo se gaba muito o fato do Deus deles ser um ser humano. Então acho que só pelo fato de alguém ter visto um cara chamado Jesus, isso significa que o Deus deles é verdadeiro. Bom, existem teorias de que Osíris foi um ser humano. É possível que ele tenha sido completamente inventado, ou é possível que ele tenha existido historicamente e aí criaram uma mitologia em cima dele. Assim como é plenamente possível de ter acontecido com Jesus. Qual é a história de Osíris? Osíris é um deus e veio de fora do Egito. Ensinou os egípcios a agricultura e a domesticação de animais. Era, portanto, o deus da agricultura. É possível que alguém inventou essa história, ou então é possível que Osíris seja líder de uma tribo que chegou lá no Egito, dominou as tribos que estavam lá e ensinou a agricultura e a domesticação de animais. Bom, vou contar a história toda da mitologia. Osíris governava lá e ele tinha um irmão que se chamava Sete, que dominava o deserto. Ah, e lembrando, qualquer semelhança entre as religiões egípcias e a religião abraâmica não é mera coincidência.
visto que as próprias escrituras abraâmicas citam os egípcios, então eles conheciam as histórias. Bom, Osíris tinha um irmão que se chamava Sete, e Sete era muito invejoso. Sete uma vez foi presentear Osíris com um caixão, só que era uma armadilha. Na hora que Osíris entrou no caixão para testar o tamanho, foi trancado lá dentro e jogado no rio. E aí as irmãs de Osíris, Ísis, foram atrás do caixão. Obviamente, quando encontraram, ele já estava morto. Só que não esqueçam que, segundo as crenças egípcias, o corpo, a vida após a morte é importante. Então a Ísis trouxe o caixão e escondeu. Sete encontrou, ficou puto, esquartejou Osíris todinho e espalhou pelas cidades egípcias. Então Ísis e Néftis recolhem todos os pedaços do corpo e reconstroem Osíris e fazem a primeira mumificação. Então preste atenção para esse acontecimento. Osíris, o deus que está além da vida, ou seja, a alma dele não estava acordada. Ísis faz uma magia, traz o Espírito Santo de Osíris de volta para o corpo e ela se relaciona com o Deus Pai sexualmente e concebe o seu filho Horus. Horus, o príncipe filho de Deus Osíris, volta, derruba Sete do poder e vira o faraó. A partir dessa história, considera-se que o faraó é filho de um filho de um filho de um filho de Horus e é, portanto, Deus. Os faraós são deuses. E aí vem aquela questão: a moral vem da religião? Existe uma diferença entre moral, ou melhor, ética, eu prefiro dizer ética, e lei. A ética é quando você não faz alguma coisa errada simplesmente pelo fato de que você acha que é errado, sem estar sendo obrigado a isso. A lei entra para punir aqueles que não fazem a coisa correta por espontânea vontade. De onde vem a ética? A ética vem no processo de empatia. Você não quer roubar as outras pessoas nem matar as outras pessoas porque você se sente mal maltratando alguém que é semelhante a você. Ponto. Para você observar de onde vem a moral, basta observar a empatia. E para que serve a lei? Quando algum ser humano não consegue respeitar os outros, isso acontece muito, ele precisa de uma punição para que evite o acontecimento dessa tal quebra de regras. O que é essa punição? A legislação, o que a gente chama de justiça. Estudiosos do direito gostam de separar justiça de vingança, mas nesse caso específico, justiça é exatamente vingança. O cara que fizer merda vai se fuder, é isso. O Império Egípcio fez uma coisa muito interessante. Além da lei do faraó, existia a lei do pós-vida, a lei de Osíris. Se você fizesse merda nessa vida, você seria punido no pós-vida pelo julgamento do deus Osíris. Nossa, onde é que eu já ouvi isso? Essa lei supersticiosa servia para controlar o povo? Claro que servia. Mas eliminando a lei supersticiosa, o povo necessariamente não vai ter moral? Claro que não. E ainda que existam pessoas sem moral, elas devem ser reguladas pela lei real, não uma lei supersticiosa. E digo mais, a lei funciona na base do egoísmo. Se não compre alguma coisa porque tem medo de uma punição, isso é egoísmo e não moral. Eu vou jogar para vocês na tela agora a psicostasia, que é exatamente o julgamento do deus Osíris. Como vocês podem ver aí, no canto esquerdo está o morto, está o coração do morto. Anubis é o deus ali que está cuidando do critério técnico. Ele coloca uma pena e se o seu coração tiver tanta maldade a ponto de pesar mais que a pena, você tá fudido. Tote é o deus escriba. Ele tá anotando o resultado. Monstro é o monstro que vai comer você se você tiver muita maldade no seu coração. E o deus Osíris está ali atrás esperando para julgar o resultado. Muito provavelmente é daí que surge o termo seu coração está cheio de ódio, ou seu coração está cheio de maldade, ou coisa parecida. Coincidências. E aí falam que quem criou essa moral linda e maravilhosa de pobres e viúvas e não sei o que foi Jesus, não foi? Vou pedir licença para vocês para ler um trecho de um epitáfio de um chefe provincial do Egito, sobre a vida que ele teve 4.000 anos antes de Cristo. Nunca violei nenhuma jovem, nunca deixei nenhuma viúva passar necessidade, nunca expulsei nem fiz a vida dura a nenhum camponês, nunca roubei servidores a outras pessoas para os fazer trabalhar sem salários. Sob o meu governo, ninguém conheceu a miséria, ninguém conheceu a fome. Quando vieram os anos difíceis, mandei lavrar e semear os campos de norte ao sul do Nomo. Dei à viúva tanto quanto a que tinha marido. Quando distribuí presentes, não favoreci o homem influente em detrimento do homem pobre. Depois o Nilo provocou grandes inundações, que deram trigo e toda espécie de víveres. Mesmo nessa altura, não exigi impostos especiais.
Por isso fui amado pelo povo. Fecha aspas. Os defuntos que haviam suportado com sucesso a provação do tribunal de Osíris tinham direito à felicidade eterna. Pois é, a noção de justiça divina é egípcia. Nada impede que o povo que escreveu a Bíblia também tenha essa noção de justiça divina. Mas é possível que eles tenham simplesmente aprendido essa noção quando os israelitas entraram em contato com os egípcios. Simples assim. Então você deve estar me perguntando: então teocracia é uma coisa boa. A religião do Egito fez a população do Egito ser mais controlada. É verdade que eles ficaram mais controlados por causa dessa lei após a morte? É. Porém, as mazelas da religião foram muito piores. Até 3.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, é muito difícil comprovar a autenticidade das histórias sobre os faraós. As duas primeiras dinastias têm esse problema. Na terceira dinastia veio o tal do Imhotep. Imhotep era um médico e um arquiteto. É a ideia que a gente tem mais ou menos de filósofo da Grécia. O cara era um puta gênio. Ele construiu a primeira pirâmide. 62 metros de construção. E sabe que porra é essa? Um túmulo! Olha o tanto que desperdiçaram de trabalho para fazer isso aqui. Porra! Pirâmide de Sácara é o nome disso aqui. Só que todo mundo sabe que isso não é o pior. Na quarta dinastia, por volta de 2500 e pouco antes de Cristo, fizeram a maior pirâmide de todas. 146 metros e meio de altura. Mais de 100 mil homens e 20 anos de construção. Para uma porra de um túmulo. Sem falar que a porra do faraó dava contribuições para os tais dos sacerdotes, que eram escolhidos pelo próprio faraó, ou às vezes pelo povo, como responsável pelos cultos e por cuidar do corpo dos mortos e tal. Teve uma oportunidade na quarta dinastia que o imperador deu 12 aldeias. Deu 12 aldeias para uma porra de um sacerdote. Bom, é óbvio que o império enfraqueceu. Nessa época, os egípcios já começavam a adorar o tal do deus Sol como o deus principal, como acontece em muitas sociedades. E aí, o que fizeram? Tá vendo esse deus Ra e do Sol? Não, relaxa, ele é Horus também. Horus e Ra é tudo a mesma coisa. Aí fundiram o deus Horus com o deus Ra. Então qual é o motivo da força do império? Primeiro, que eles fugiram do deserto e se localizaram bem naquela área do Nilo. Segundo, que era um país bem cientista, que tinha um governo centralizado, fazia coisas como canalizar a catarata, e a própria construção da porra das pirâmides mostra que eles sabiam bastante de matemática. Só que a porra do império gastou tanta coisa com inutilidades, como um túmulo, e dá presente para sacerdotes, o faraó perde força, não consegue comandar todo o Egito, o império se divide. Ou seja, a religião fudeu o império. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os soberanos na área de Tebas dominam tudo de novo e retornam à unidade do Egito. E até 1800 a.C. estava tudo bonito, até que foram dominados pelos iscos, que eram os asiáticos que tinham cavalo e um monte de coisa que egípcio nem nunca tinha visto na vida. Em 1800 eles são dominados, e em 1600 os egípcios se revoltam e expulsam os iscos. Só que agora mais forte, que tinha muitos conhecimentos de guerra e tinha cavalo agora e blá blá blá. E aí em alguma dessas aldeias do Egito estava crescendo a adoração do deus Amon, que também era um deus do sol. O que fizeram? Uniram com o deus Ra. E aí você adora agora Amon-Ra, que é tudo a mesma coisa. E aí a partir da 18ª dinastia, por volta de 1400 a.C., a partir de Tutmés, os faraós começaram a dar muitos presentes para os sacerdotes de Amon, o que começa a fortalecer os sacerdotes. Detalhe importante, Tutmés não se enterrou numa pirâmide. Por quê? Porque as pirâmides eram muito roubadas. Daí ele construiu o Vale dos Reis, que era mais escondido para que não fossem violados os túmulos. Só que isso resolveu? Não, depois encontraram e violaram os túmulos do mesmo jeito. Porque nos túmulos eles colocavam ouro, colocavam obra de arte, colocava o caralho todo. Guarda essa informação. Até que por volta de 950 a.C., Amenhotep IV, que significa Amon está satisfeito, decide virar Akhenaton, que significa o espírito atuante de Aton. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que os sacerdotes de Amon estavam ganhando muita força, então ele resolveu jogar o deus Amon fora. E o que era o deus Aton? A mesma coisa, o deus do sol. Então, religião não passa de política. Deu certo isso? Não. Quando seu filho assumiu, Tutankhaton, que é Deus único Aton, rapidamente foi submetido pelos poderosos sacerdotes e virou Tutankhamon, que é Deus único Amon. Tá vendo um esboço de monoteísmo? E assim foi o Egito até a 21ª dinastia, cerca de 900 anos antes de Cristo, quando certas áreas do império começaram a ser dominadas por líbios, núbios e assírios.
e o Egito acabou sendo dividido. Em 525 a.C., os persas tomaram o Egito, e aí depois Alexandre o Grande dominou os persas e foi fundado Alexandria em 332 a.C. E afastaram os persas, o que deixou o Egito muito feliz. Os egípcios nessa época lidavam bem com os gregos. Quando Alexandre morreu, o império foi dividido pelos generais e Ptolomeu ficou com Alexandria. E aí surgiu uma questão política interessante. Essa região tinha muita cultura, muita filosofia, muita ciência para a época. Pois bem, quer ver uns nomes grandes que viveram em Alexandria? Euclides, Arquimedes, Ptolomeu o astrônomo e Hipátia. Hipátia é uma mulher, cara. Você já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria? São só exemplos. Em 31 a.C., Roma dominou Alexandria. E qual foi a questão interessante? Em 300 a.C., Ptolomeu, o general, funda o Serapeu. Sabe o que era o Serapeu? Apis era um deus egípcio que era um boi. Só que os helenos não cultuavam animais, porque eles eram humanistas. Então criou-se uma adaptação do deus, que seria mais ou menos Zeus e mais ou menos Osíris Apis. Nasceu então Serapis. Os deuses nascem. Os deuses são criações humanas. E agora vem a seguinte questão: como surgiu o Deus Jesus? Bom, eu convoco o amigo cristão agora para pegar a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículo 13. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor aparece a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Onde foi que eu já vi isso? Agora pule para Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo comem, e onde os ladrões minam e roubam. Onde que acontecia isso? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde houver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Voltemos então para as três teorias. Ou existiu Jesus histórico e visitou o Egito, e por isso conhecia a cultura egípcia, e pegou para ele essas ideias de punição após a morte. Essa ideia de fazer o bem para viúvas e pobres para ter uma vida eterna ao lado de Deus. E é claro, aprimorou com as ideias pessoais. A segunda hipótese é: nunca existiu. Os caras que o criaram conheciam a religião egípcia e sabiam como isso deu certo e tentaram usar a fórmula. Ou terceira e última, que é o que as igrejas contam: só um Deus para aparecer com conceitos tão revolucionários naquela época. Paz para todos.